Neste vídeo eu estarei apresentando para você muitos indícios que demonstram que a tempestade de neve que vem afligindo os Estados Unidos nos últimos dias não foi um evento natural, mas sim um evento manipulado pelas elites. E mais, eles esperam, a partir de 2023, usar de certas ferramentas que manipulam o clima para reduzir a população mundial. E os Estados Unidos serão fortemente atingidos por fenômenos como esse que nós vimos acontecer agora durante o período do Natal, né? A tempestade de neve e o ciclone bomba. Eu peço que você me acompanhe até o final deste vídeo com bastante atenção para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Iniciaremos aqui lendo uma matéria do jornal Gazeta do Povo para que juntos possamos conceber a magnitude, a grandiosidade do que vem acontecendo nos Estados Unidos em relação à tempestade de neve. O título da matéria que eu leio para você agora diz o seguinte: com frio de 56 graus negativos, ciclone bomba causa eliminações e deixa 200 milhões de pessoas em alerta nos Estados Unidos. Uma tempestade de inverno atinge os Estados Unidos nesta véspera de Natal, deixando 200 milhões de pessoas, ou 60% da população, em alerta em 48 dos 50 estados americanos. Dada sua extensão territorial, o chamado ciclone bomba é um fenômeno sem precedentes, que já resultou em dezenas de eliminações e milhares de voos cancelados no país. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que a temperatura poderia atingir até 56 graus negativos em algumas regiões. E ainda é dito na matéria, né? Mais de 1 milhão de residências estavam no escuro, de acordo com a CBS News, a agência de notícias, né? Na Geórgia, centenas de pessoas tinham a possibilidade de ficar sem aquecimento em temperaturas bem abaixo de zero. E por que essa informação é importante, de que mais de 1 milhão de residências estavam no escuro? Porque sem o aquecimento adequado, sem energia, as pessoas partem entre 4 e 6 horas, ou seja, é uma eliminação muito rápida. E para aqueles que desejam reduzir os níveis populacionais do planeta, este foi um teste muito satisfatório, porque as ditas mudanças climáticas, inclusive este fenômeno foi atribuído a isso, foi atribuído aos problemas climáticos do planeta. As ditas mudanças climáticas, elas são colocadas na nossa culpa, na nossa conta. Eles dizem que os nossos hábitos estão causando isso. Então, se isso continuar acontecendo, a culpa é nossa. Eu levantei alguns dados aqui para você, para que possamos entender, né, ainda mais do cenário apocalíptico que atingiu os Estados Unidos recentemente com essa situação climática. Veja só, foram mais de 6 dias de frio intenso em muitas regiões americanas. E em inúmeras cidades foram registrados aí mais de 2 metros de neve, tanto nas ruas quanto em frente das casas. Ou seja, as pessoas não podiam sair, nem a pé e nem de carro, obviamente, né, para tentar escapar dessa situação e procurar ajuda, procurar um abrigo. Cidades inteiras ficaram sem energia. E como eu disse, sem energia as pessoas ficam sem aquecimento, e sem aquecimento elas partem. E além da falta de energia, as pessoas se depararam também com a falta de água em decorrência deste acontecimento climático. E por que com a falta de água? Eu explico para você. Devido às temperaturas muito abaixo de zero, canos de transmissão de água simplesmente foram destruídos e alguns outros congelaram completamente. Além disso, se as cidades não possuem energia, as bombas que transmitem, que levam a água para a casa das pessoas, que estão nas centrais, elas não funcionam. Pois é, ou seja, é realmente um cenário muito difícil, um cenário caótico, apocalíptico e que ajuda a elite mundial ter aí uma visão
de como usar mais outro meio aí para reduzir os níveis da população humana. Algo que eles não escondem que querem fazer. E algo que a própria Escritura Sagrada há mais de 2000 anos nos alerta. Nos é dito que, durante o período do Apocalipse, muita gente vai ser eliminada por inúmeras causas. E que se os dias da tribulação não fossem abreviados, o próprio Messias diz isso no livro de Mateus, né? Se os dias da tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, daqui para frente muita gente vai partir. E você se lembra do que eu disse aqui em relação à matéria, que é apresentado o dado de que mais de 200 milhões de pessoas, ou mais de 60% da população, esteve em alerta em 48 dos 50 estados, esteve em risco de vida? Pois é. Eu trago para você algo muito interessante. Por volta do ano de 2016, um site que faz análises militares chamado Digel publicou uma previsão para o ano de 2025, ou seja, para daqui a 3 anos. E essa previsão é a seguinte: em 2025 existirão apenas 65 milhões de pessoas nos Estados Unidos, sendo que isso representa mais que a metade da população americana simplesmente sumindo do nada, sendo eliminada. Levando em consideração que hoje nós temos aí uma população nos Estados Unidos de 331 milhões de pessoas. Desse número para 65 milhões de pessoas é realmente algo muito drástico. E com toda certeza, a elite que controla este planeta usará desses fenômenos climáticos para alcançar este objetivo nefasto de sacrificar grande parte do mundo, né? Inclusive, eu já estarei deixando para você como eles estão fazendo isso, como esses eventos são manipulados. Algumas pessoas podem estar perguntando isso agora, né? Tá, Lucas, mas como assim? Foi um evento climático, foi neve. O que a elite tem a ver com isso? O que esses ocultistas têm a ver com isso? Eles têm poder para fazer esse tipo de coisa? Eu digo para você que tem. Existe uma ferramenta que está posicionada em todos os cantos da Terra, chamada HAARP, que é um gigantesco campo de antenas transmissoras de energia radioelétrica de alto poder, que enviam energia até partes previamente selecionadas da ionosfera, que acabam refletindo de volta essa energia para a superfície da Terra. Eles não têm, com o HAARP, apenas o poder de modificar o clima, deixando algumas temperaturas de alguns setores da Terra muito quentes ou muito frias. Não, eles podem também induzir por meio do HAARP maremotos, terremotos e outros fenômenos naturais. Pois é, eles usarão disso para perseguir as pessoas, não tenha dúvidas. Inclusive o HAARP, que parece ser algo assim realmente fantasioso, ele já foi admitido por muitas autoridades americanas, já foi falado em inúmeras revistas científicas e inclusive já recebeu uma cobertura especial, se eu não me engano, pelo Jornal da Record aqui no Brasil. Então eu recomendo que você estude mais a respeito desse assunto, ok? Para que você veja como eles estão sim manipulando o clima. E inclusive, dentro do jogo NWO, aquele jogo de 1995 que apresenta de forma preditiva muitas agendas da elite mundial, estão ali 2 ou 3 cartas que mostram que sim, eles têm a pretensão de manipular o clima e isso faz parte desse processo de desestabilização da humanidade, né? Para que a nova ordem possa aparecer. Meus irmãos, eu irei interromper aqui o vídeo rapidamente para trazer mais um indício que demonstra que em 2025 grande parte da população americana e de outros países também serão atingidas e eliminadas pelo frio extremo. Você vê na sua tela neste exato momento uma imagem que é a capa de um relatório feito pela CIA em conjunto com o Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, que mostra o planeta, entre milhões de aspas o planeta, tá? Sendo tomado por gelo no ano de 2025. Isso faz parte da agenda deles
e eles não escondem, ok? Muita gente vai partir por conta de fenômenos climáticos extremos. Eu deixo você continuando aí com o conteúdo do vídeo. E trago aqui para você agora mais uma evidência de que nós veremos esses fenômenos daqui para frente. Existe um site, né, que provavelmente é financiado pelas elites, que fala sobre mudanças do clima e etc., chamado Down to Earth. Após esse acontecimento lá nos Estados Unidos, eles lançaram uma matéria. Veja só o título. Espere mais ciclones bons, cortesia da mudança climática. E a matéria continua. Vou ler aqui só um trechinho para você. Chuva forte e neve atingem grande parte dos Estados Unidos e Canadá. E eu já deixo aqui, não apenas esses dois países foram afetados, tá? O Japão também foi e outras partes do mundo também foram. Mas o que vem acontecendo nos Estados Unidos realmente foi algo muito forte. Por isso que, né, nós estamos falando aqui, dando tanto destaque à questão americana. Continuando aqui na matéria. À medida que a Terra esquenta ainda mais devido aos gases de efeito estufa emitidos pelo homem, tais eventos podem se tornar muito frequentes no futuro próximo. Um dos muitos impactos das mudanças climáticas. Ou seja, isso está acontecendo, isso é culpa nossa. É a desculpa perfeita, né? Enfim. E além da previsão do diesel, que mostra que a população americana será drasticamente reduzida em poucos anos, eu trago para você agora algumas evidências de que usar, por exemplo, de temperaturas baixíssimas para reduzir a população humana está dentro dos planos da elite. Primeiro, eu chamo a sua atenção para tanta programação preditiva em filmes hollywoodianos tratando a respeito desse tema, né, de tempestades de neve, de temperaturas baixíssimas, isolando grandes cidades, tornando impossível as pessoas sobreviverem e etc., né? Inclusive existe um filme que talvez você já tenha assistido, chamado O Dia Depois de Amanhã, que passou muito na televisão brasileira, mostrando esse cenário. Então existem muitas programações preditivas que falam a respeito disso, assim como existiam também, há décadas atrás, programações preditivas que nos falavam sobre inteligência artificial e robótica, algo que as pessoas há 5 anos atrás não acreditavam, mas que agora veem que é uma realidade. Assim como existia programações preditivas falando sobre problemas biológicos no futuro. E isso se tornou também uma realidade e vai se intensificando cada vez mais no mundo em que vivemos. Pois é, eles passam aí suas agendas também de forma antecipada por meio dos filmes, para que as pessoas estejam familiarizadas com o futuro que as espera. Mas, neste vídeo, eu vou focar em uma programação preditiva específica, tá? Que está em uma animação feita por um estúdio que é financiado pelas elites, que fez aí um desenho chamado I, Pat Goat 2, né? E essa animação, ela é muito rica em mensagens. Ela fala sobre a chegada do anticristo, fala como o mundo será desestabilizado, fala sobre batalhas que vão acontecer, né, antes que o anticristo ele desperte, fala sobre problemas biológicos, fala sobre o CERN, fala sobre inúmeras questões. E no iPad Goat 2 nos é mostrado aí um indício de que nós veríamos ali, a partir do ano de 2023, problemas climáticos que atingiriam especificamente, no caso na animação, né, os Estados Unidos. Veja só, no início da animação em si, nós temos uma menina que é mostrada. E atrás da menina tem uma mensagem que vem sendo passada por muitos filmes, por muitas peças de teatro, por muitas obras literárias, que é o coelho. E eu já mostrei para você o que esse coelho representa aqui nos nossos estudos. Caso você não tenha visto, eu explico para você. O coelho que as elites têm mostrado em inúmeros filmes, em inúmeros meios de propaganda, representa o ano de 2023. Um momento dentro da linha histórica esperado por eles. Um momento que será completamente decisivo para a humanidade. E você veja, temos aqui então, na animação, uma referência a 2023. E logo quando a cena vai seguindo, nós temos aí o local onde a menina está sendo mostrado por fora, e aí nós temos
toda a região ali tomada por neve. Nós temos a bandeira dos Estados Unidos sendo levada pelo ar gelado, né, destruída, e também nós temos uma haste, né, levantando a bandeira dos Estados Unidos também. Ou seja, estaria o iPetGoat 2 há pelo menos 10 anos atrás nos deixando a mensagem de que os Estados Unidos seriam fortemente atingidos pela neve e por temperaturas baixíssimas? Eu particularmente não duvido, tá? E eu recomendo que você assista essa animação, ela tem muitas mensagens. Em um outro momento nós podemos voltar aqui e mostrar para você quais são as simbologias e os significados que estão por trás do iPetGoat 2, ok? Inclusive, meus amados, eu retorno aqui só para que você entenda. A situação que vem atingindo agora os Estados Unidos, ela é tão séria que nós temos relatos e relatos de pessoas gritando por socorro dentro de suas próprias casas, pedindo que seus filhos fossem salvos. As equipes de resgate que estavam tentando resgatar essas pessoas nas casas, elas mesmas se perderam em meio à neve e precisaram de ajuda. Mesmo com toda a tecnologia, com todo o aparato necessário para lidar com esse tipo de situação. Ou seja, realmente, se isso se tornar uma tendência daqui para frente, muita gente vai partir. E não há o que possa ser feito. Pois é, meus amados, isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. E eu termino aqui mostrando para você uma afirmação que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial há um ano atrás também, falando sobre como as tempestades de neve poderiam afetar a humanidade. Veja só, por meio das suas mídias oficiais, o Fórum Econômico Mundial, em novembro de 2001, publicou um vídeo alertando para as consequências que as tempestades de neve poderiam causar para a vida das pessoas. E aqui eu mostro um trecho para você do vídeo. Começa assim: e se o clima extremo congelasse sua conta bancária? Eu te pergunto, há um ano atrás, quem estava falando sobre tempestade de neve e clima extremo? Existia panorama no mundo para se pensar em uma coisa dessa? Não. Mas o Fórum Econômico Mundial e as elites, por inúmeros meios que eu mostrei para você nesse vídeo, já esperavam por isso, pois faz parte da agenda deles, eles sabem exatamente o que vai acontecer. Vamos continuar aqui. Os sistemas financeiros digitais, diz o vídeo, do mundo, estão cada vez mais interconectados. As empresas passaram a confiar umas nas outras, em uma rede de interdependências críticas. Isso significa que a interrupção pode crescer e se espalhar mais facilmente pelo sistema. Ou seja, se houver uma falha no sistema financeiro digital, todo mundo vai ser prejudicado. E o vídeo continua, com repercussões que podem afetar a todos nós. Eles não estão falando sobre a elite financeira, sobre o mercado de negócios, estão falando de mim e de você. E entenda por quê. Isso significa, o vídeo diz, que uma forte tempestade de neve, por exemplo, ou uma operação cibernética, poderia cortar o acesso das pessoas ao dinheiro, tanto presencial quanto online, uma situação que pode levar a pânico generalizado e perda de confiança. Pois é. Esses eventos ocorrendo com frequência, eles inclusive servirão para que você, tendo dinheiro presencial ou online, não possa usá-lo. Tudo isso por conta das ditas mudanças do clima, que, ao meu ver, dentro da minha ótica, dentro do que a Bíblia me apresenta e dentro de tudo aquilo que eu tenho estudado nos últimos anos, não passa de mais uma narrativa das elites. Uma narrativa que mente, que visa nos culpar por todos os males da terra, sendo que o Criador fez a terra para que nós habitemos a ela, para que nós venhamos a reproduzir, a multiplicar aqui. Pois é. Mas eles são contra isso e eles querem brincar de Deus, querem ser donos da terra e donos das pessoas também. Pois é, meus amados, é isso.
Dentro do que eu vejo, nada do que aconteceu nos Estados Unidos foi natural, mas sim orquestrado, controlado, e foi um grande teste. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família. Eu peço que você siga o Matrix Mundial aqui no Facebook e também se inscreva no YouTube para não perder nenhum estudo nosso em relação à escatologia, à nova ordem, ao anticristo e, principalmente, aquilo que deve nos dar muita esperança, a segunda vinda do Messias. Que o Criador abençoe você.